cria animais, põe lá um homem, mas Deus chamou Adão a assumir aqui alguma responsabilidade. Quais foram essas responsabilidades? Em Gênesis 2,15, a Bíblia diz o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Da criação, e até hoje, quando estava a estudar esta manhã, o jardim se criou, não se chama o jardim, o Éden já era um local. O Éden já era um local muito maravilhoso. O que Deus fez? Naquele local chamado Éden, ele cria um jardim. E naquele jardim, ele coloca o homem. E quais deveriam ser as responsabilidades daquele homem chamado Adão? A Bíblia diz que era para cuidar dele e cultivá-lo. E você se calhar vai perguntar: o que isso tem a ver comigo e conosco e consigo? Mas antes de chegar lá, deixa-me debruçar-se aqui sobre alguns conceitos sobre cuidar e cultivar. Bem, se olharmos para as responsabilidades atribuídas ao homem, que é Adão, nós vamos dizer que o jardim do Éden foi um ambiente que Deus escolheu para ter um relacionamento com o homem. Deus criou um ambiente. E quando cria esse ambiente, põe o Adão. E a responsabilidade do Adão, como eu disse, como vimos na escritura anterior, era cultivá-lo. Na verdade, Adão não foi posto naquele jardim não para fazer nada. Quer dizer, Deus criou o jardim, mas não pôs lá, Adão, ok, fica lá assim, parado. Não foi aquilo que ele disse. Não, ele cria o jardim, põe o homem e diz: olha, você precisa de cuidar. Não era só usufruir daquelas frutas, dos benefícios do jardim, que ele podia ter criado o jardim e dizer: olha, estás aqui no meio do jardim, é só acordar, comer a fruta, comer lá as hortícolas que tem naquele jardim, etc, etc. Mas disse que não foi isso que ele disse. Só olha, você precisa de cuidar desse mesmo jardim. Amém? Mas se nós entendermos este termo cultivar, em hebraico, avat, este é um verbo que tem o seguinte significado: trabalhar, servir, cultivar ou realizar atos de adoração. Quer dizer, da maneira como foi escrito a Bíblia, se fosse já pegar o hebraico e onde vem cultivar, o significado que lá vem é trabalhar, servir. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: Abraão, nesse jardim que eu te coloquei, é para você trabalhar, é para você servir, amém? E é para você realizar atos de adoração. Esta é a compreensão que um judeu tem quando lê esta escritura. Quando pegamos a figura Adão, eu dizia Abraão, dizia Adão. Então, quando ele fala cultivar, está a falar que Adão, você precisa de trabalhar, você precisa de servir, ok? Este é o conceito de cultivar. Mas por que então o Adão foi chamado, ou foi dada essa responsabilidade de cultivar o jardim do Éden? Eu pus ali o jardim do Éden como o meio envolvente. Isto é, quando Adão é criado, há um meio que envolve. Qual é esse meio? É o próprio jardim. Árvores, flores, frutas. Muito bem. Então, se a gente perguntar por que Adão foi chamado ou foi dada esta responsabilidade de cultivar, a resposta é para torná-lo frutífero.
Eu pensei que o Tino estivesse cá, o Alberto, o nosso agrônomo, para dar uma. Eu ia chamá-lo para dar alguma explicação aqui. Alguma explicação, quando tu tens uma plantação. Ou para você talvez tenha uma experiência de jardim. Normalmente quando se cria um jardim, ou quando se põe plantações, ok? Ou quando faz um cultivo de alguma cultura agrícola, há um conceito que se põe que se quer sempre cultivar, trabalhar a terra, assim. E quanto mais tu tens um jardim, tens um campo agrícola, quando faz o cultivo, estás a tornar ele frutífero, quer dizer, o próprio jardim, ou a própria chama, assim vamos dizer, dá mais frutos. Se você tem uma chama, um jardim, e não usa este conceito de cultivar, dificilmente ele vai dar frutos ou vai crescer. Então, veja que Deus diz: ok, eu tenho este jardim, mas eu preciso de um parceiro. Eu já tenho um jardim, já tenho todas essas espécies, mas eu preciso de um parceiro. Adão, fica aí e cultiva. Porque na perspectiva de Deus é que este mesmo jardim, que era dela, fosse dar cada vez mais frutos. Este é o conceito. A seguir, vimos também na escritura Gênesis 2,15 que, além de cultivar, há outro conceito de cuidar. O significado básico de cuidar é proteger ou é defender. Essa palavra na Bíblia, em hebraico, é chamar. E traduzindo, significa vigiar, guardar, proteger. Em outras palavras, o que Deus estava a dizer a Adão? Adão, está aqui este jardim. Você precisa de vigiar. Você precisa de guardar. Você precisa de proteger. E como é que isto se explica? A pergunta que se coloca: mas por que Adão tinha que cuidar daquele jardim? Por que Adão tinha que proteger ou defender aquele jardim? Não. Era para tornar aquele jardim um local seguro. Era para evitar ataque de ervas daninhas. Quando você tem um jardim e não usa esse conceito de cuidar, o que acontece? Dentro de um jardim ou dentro de uma machamba, o agricultor, o engenheiro, que é posto lá, ele tem que usar o conceito de cuidar. Porque pode aparecer outras espécies que vão danificar aquela cultura. Eu e o Kiko temos conversado muito, para quem nunca reparou, mas a zona costeira, este lado da Marginal, estou a falar de Bahia Mall, ali do chinês, para lá. Se vocês ficarem atentos, vão ver que algumas espécies de árvores estão a morrer, tem uma cor escura. Eu e o Kiko discutimos, eu em casa tinha 2 limoeiros. Eu não tinha problema de limão, agora estou a comprar latas de limão. Mas toda a zona da Costa Sol Triunfo, os limoeiros foram embora. Então um dia conversando com ele, disse: não, lá em Alpine também está acontecendo a mesma coisa. Então ele depois também conversou com uma técnica e deu alguns químicos para fazer o combate. Então, em outras palavras, eu lembro de ter visto as nossas árvores em casa apareceram. As folhas começaram a ficar pretas, verdes. Depois, para quem é o quintal, tem uns bichinhos ali, ok? Isto vai passar, depois viemos da vizinha. Depois, quando começamos a conversar, ela disse: isso está aí até ferroviário. Então, de fato, quando comecei a ficar atento na Marginal, há uma planta chamada Bogavilha, muito bonita, que eu gostei. Fui comprar a guana, não ficou lá uma semana. Fui comprar um conjunto de plantas, fui pôr para outro sítio, também não ficou. Há uma praga muito terrível que está
Então o Tito, nosso amigo dele, já tem já remédio. Que é uma mistura, a gente estava a fazer um spray, tentamos fazer um spray com algum químico, não deu, depois ele disse, não, o remédio por isso são misturas. Aqui tem um conceito de cuidar. Cuidar é, quando você tem uma chácara no jardim, há pragas, depois disso era um conjunto de pragas, com o nome ali, está destruindo tudo aquilo ali. Então se você não cuida disto, você perde uma plantação, perde a vegetação. Neste caso, nós estamos a perder algumas plantas bonitas que eram para os nossos jardins, já não estão na zona de costa, não estão a crescer. Ok? Eu tive que arrancar tudo para voltar a plantar. O Tito, nosso amigo, ofereceu um limoeiro agora, todos os dias. Eu até agora não pus no terreno, mas está na minha porta. Quando eu saio, tenho pegado ela, ok? Tento ver se está a mudar a cor ou não. E estou a pôr água. Mas até esses dias, estou a ver que o limoeiro está vivo. Então, esse cuidado é muito importante. Estou a tornar segura aquela planta, porque eu vou gastar muito dinheiro agora, ou algum dinheiro, para ir a Zimpeito, né, para apanhar plantas de limão. Enquanto eu tinha na minha casa, até fornecia aos vizinhos, muita gente vinha lá tirar limão. Mas aonde para cá não tem limão. Então, cuidado, ervas daninhas. Até agora estamos a falar da agricultura, né? O que é que isso tem a ver conosco? Repara que esta conversa é Deus que está a ter com Adão no meio envolvente que ele está, que se chama o jardim do Éden. O que é que isso tem a ver comigo? É a pergunta que a gente faz, né? Ok, vamos lá. Vamos tentar responder agora. Uma das lições que eu aprendi aqui é não fuja das. Outra lição que Deus foi dando a Adão é não fugir das responsabilidades. Lembra-se atrás quais eram duas responsabilidades que Deus deu a Adão? Lembra-se? Era cultivar e cuidar. Não fugir das responsabilidades. É uma conversa também que Deus teve com Adão. Em Gênesis 3 diz assim: quando, quer dizer, naquele processo, antes de eu ler para alguns que talvez nunca leram estas passagens, nossos amigos, Adão estava sozinho. Lembra-se? Criação. Naquele todo do jardim. Adão não fica satisfeito, teve que pedir uma mulher. E Deus deu a essa mulher. Mesmo Deus tendo dado essa mulher, Deus nunca deixou de dizer a Adão: olha, você precisa de cultivar, você precisa de cuidar. Era a responsabilidade de Deus. Mas depois aparece uma mulher no meio do caminho. A outra responsabilidade que ele tinha devia cuidar também daquela mulher, guardar aquela mulher. Em algum momento ele fugiu dessa responsabilidade. Vamos lá ver como. Quando a mulher viu que algo parecia agradável ao paladar, neste caso, aquela mulher que foi criada, Eva, era atraente aos olhos,
E vamos ver a seguir ainda mais o que aconteceu. A seguir. Por que nós estamos a dizer não fuja das suas responsabilidades? No versículo 9, mas o Senhor, depois de eles terem feito isso, chamou o homem, Adão, perguntando: onde está você? Aqui o nosso homem já estava fugindo. Teve consciência que cometeu um erro. Agora fugiu. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Não era essa relação que Deus tinha com Adão. Agora está com medo, né? Porque estava nu. Por isso me escondi. Não era essa relação que Deus tinha que ter com Adão, dele se esconder. Não era isso. Inicialmente estava bem bonito o projeto. Mas agora já está com medo de Deus, já está se escondendo de Deus. Deus lhe pergunta: quem me disse que você estava nu? Essa é uma outra teologia que eu não vou explicar aqui. Não vou explicar aqui, senão vou levar muito tempo. Quer dizer, ele está a sentir nu. Deus está perguntando: mas quem disse que você estava nu? Você comeu lá, você mexeu em alguma coisa que não deve ter mexido, né? Você comeu do fruto da qual eu proibi de comer? Disse o homem, irresponsável, não assumiu a responsabilidade. O que é que ele disse? Foi a mulher que me deste por companheira. Quem pediu mulher? Quem tinha pedido mulher? Foi Deus que pediu para ele ou ele pediu? Lembra-se que ele pediu, né? Sentia-se só, né? Mas veja a irresponsabilidade. Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Aqui, o Adão está a fugir da responsabilidade. Porque a responsabilidade que ele recebera no início: cultivar, cuidar. Entrou no mandamento de Deus: não mexe naquela árvore. Ok? E, meus irmãos, a partir daqui, naquela altura, há muito tempo, o homem ficou inimigo de Deus. Até depois de ver Jesus Cristo para nos resgatar. Sabe? Quando Deus dá responsabilidade ao homem, e o homem não assume essas responsabilidades, é uma porta aberta para o pecado. Deus não deu responsabilidade à mulher, deu ao homem. As sociedades atuais estão cada vez mais a ficar devastadas. As famílias estão devastadas. As crianças estão devastadas. Porque o homem deixou de assumir a responsabilidade que foi dada por Deus. Quer te cuidar, quer te cultivar. A pergunta é: onde está você? Deus até podia, na verdade, eu quando imagino, ali está dizendo onde está você, porque houve este pecado. Mas uma pergunta aqui: onde estava você quando a Eva foi buscar aquele fruto? Provavelmente Adão estava muito ocupado com o cultivo demais, com os afazeres demais, ok? Porque o jardim devia ser enorme. Mas em algum momento, a pergunta é: como é que aquela serpente apareceu ali naquele jardim? Como é que aquela serpente apareceu a falar com a mulher dele? Como é que o pecado começou a entrar? Provavelmente o Adão tinha os limites das suas responsabilidades. Sabe? Antes de eu chegar no que Deus quer dizer para falar, retém isto. Há responsabilidades que eu e você
Deus quer que a gente tenha. Há responsabilidades que Deus quer que eu e você tenhamos. Muitas das vezes nós estamos a fugir dessa responsabilidade. Ok, avancemos, depois chegamos a este ponto. Gostaria desta lição que nós vimos sobre Adão fazer uma aplicação espiritual. O que isso tem a ver conosco? Bem, fomos colocados no jardim do Éden. Tal como Adão foi colocado no jardim do Éden, cada um de nós aqui fomos colocados num jardim. Quando eu digo jardim, é o meio envolvente que nós estamos, né? Dentro de uma família, dentro de uma sociedade, dentro de uma igreja, ok? O homem, o verdadeiro homem com H, foi colocado lá para ser líder, para liderar. Para nós, espiritualmente falando, o nosso meio envolvente pode ser a igreja, ok? Eu vou usar este termo igreja, mas você pode substituir este termo meio envolvente com família, com setor de trabalho, ok? Você sempre tem um meio envolvente, ou não? Não tens um meio envolvente? Estudante. O teu meio envolvente pode ser a universidade, a escola. Temos famílias também, né? Mulher, filhos. Não é assim? Temos setores de trabalho, é meio envolvente. Tens ainda por cima o teu meio envolvente, outro, que é a igreja onde você frequenta. Estamos lá. Fomos colocados em uma bênção, nós fazemos parte disso. Mas como homens, somos chamados às responsabilidades. Você não foi colocado neste meio envolvente para sentar. Deus não pôs Adão no meio envolvente do jardim para usufruir das bênçãos, né? Acordar, comer maçã, acordar, sentir a brisa, não é assim? Né? Hoje quero apanhar a sombra. A vida seria muito fácil. De manhã eu estava a pegar com meu filho e disse: poxa, não é essa escola, temos tudo aqui, ok? Ele está ali com o PlayStation, depois diz a empregada: traz mata-bicho. Fica ali assim. Acaba o prato, deixa ali, eu descansa nele. Levanta! Tira o prato! Vai guardar! E a irmã está dizendo: pai, deixa mesmo assim. É mesmo assim, ele só quer acordar, está no PlayStation. Tia, estou com fome. Ela vem, põe um pão aqui. Está a jogar, depois faz isso. Acaba. A vida não foi, eu disse: a vida não foi feita assim. Eu disse: tia, a partir de agora, quer mata-bicho, levanta. Vai buscar, para o PlayStation. Vai buscar mata-bicho, faz o mata-bicha, lava a louça e guarda, tá bom? Assim como o meu filho estava fazendo, eu disse: é responsabilidade. Se calhar muitos de nós, como adultos, queremos ser assim. Você está colocado no meio, vocês vão ficar sentados. Usufruir as bênçãos, né? Sentir o ar-condicionado, né? A boa temperatura, né? Servir ali, né? Alguns no casamento também querem fazer isso, né? Chega o serviço, tchau. Então, o que estamos aqui a dizer? É que você está colocado no meio envolvente. Quais têm sido as suas responsabilidades nesse meio envolvente? Por exemplo, na igreja. Qual é a tua responsabilidade? É vir aqui, o culto começa a 14 horas, você chega a 14h20, ali já está tudo, já tem música, tudo preparado, as luzes estão acesas, o microfone está aceso, o pastor já está a pregar, você chega assim: dê-me lá esta bênção. Acaba o fama. Qual é a tua responsabilidade? No teu meio envolvente, igreja. No casamento, como está cheio de solteiros, não vou falar, não estamos a falar de casamento, mas põe no geral,
de Abraão, naquele contexto onde ele foi chamado a cultivar, trabalhar e servir, meu irmão. Se for o meio envolvente da igreja, você também foi chamado a trabalhar e servir. Qual é o teu trabalho e qual é o teu servir? Cuidar, proteger ou defender. Você sabe por que cada um levou prata na criação? Porque deixou de cuidar, deixou de proteger aquela criação e entrou uma serpente. Foi fatal para ele mesmo e foi fatal para toda a geração. No teu meio envolvente você também está aqui para proteger e defender. Se olharmos para o meio da igreja, como é que você está defendendo a igreja? Como é que você está protegendo a igreja? Se olhar para o meio envolvente em casamento, como é que você está protegendo e defendendo o seu casamento? Whatever, quando você estiver. Tem que ser cuidado. E eu vou vos dar um exemplo. No meio envolvente da igreja, há muitas situações que estão acontecendo ou acontecem no nosso meio, não é assim? Tens duas opções. Das coisas erradas que estejam a acontecer, provavelmente, você compactuar, se multiplicar, ou você dizer stop, para. Né? Não sentar. Porque você às vezes vê que no teu meio envolvente há um irmão que não está agindo bem. Vamos assustar daqui a pouco com alguns dias. Não vou falar muito porque eu já tenho dois pastores para falar. Algumas famílias vão ficar destruídas. Por causa da irresponsabilidade que nós temos, mas sobretudo de pessoas que deviam proteger ou defender, eu e você. Estamos a ver, estamos calados. Se você não defende o teu meio envolvente de igreja, vai se destruir. Se você não defende o teu meio envolvente de casamento, vai se destruir. Se você não defende bem o teu meio envolvente, seja escola, profissão, vai destruir. Você não é para ficar calado. Adão não era para ficar calado. Ele em algum momento relaxou. E quais são os resultados esperados? Homens líderes, autorresponsáveis. A responsabilidade não é do Calitas só, a responsabilidade não é dos líderes que nós temos, mas eu e você, como homem, temos que ser autorresponsáveis. Autorresponsáveis significa o quê? Cultivar, trabalhar, servir, cuidar. Mas qual é o resultado que isso vai dar? No nosso meio envolvente de igreja, é uma igreja frutífera. Ok? Eu olhei para como começou esta igreja hoje e perguntava a ele, né? Quantos homens tem neste centro? Ele deu uns números. Mas eu disse para mim mesmo, quando eu for para casa hoje, vou pegar a lista e ver quantos homens nós temos e vou perguntar àqueles que eu não vi hoje, onde você estava? Eu não sou líder, mas sou autorresponsável. Porque talvez alguns desses homens que faltavam solteiros vão casar com a minha filha. Sabe por que você tem que ser responsável? Você está defendendo também para si. Mas você diz, isso não é comigo. Alguns desses pais que faltaram aqui têm filhos, vão casar com as vossas filhas. E vão levar chapadas no casamento. Porque você não foi auto. Estou dando uma coisa prática da vida. Ou alguns dos irmãos que não estão aqui, você vai entregar. Mas vai roubar seu dinheiro. Depois você vai falar mal da igreja. O que é que você fez? O que é que eu fiz? Mas era a responsabilidade que Adão estava a ser dada por Deus. Era para cuidar praticamente, não era só aquele jardim, mas ia se perpetuar para todo
universo. Percebam isto? A partir de um homem responsável, pode se perpetuar para todas as gerações. Adão não conseguiu fazer isto. Por causa disso, ele teve uma mulher que lhe traiu. A culpa é da mulher? Ou ele deixou de fazer o seu papel? Irmãos, o Senhor é responsável. A mulher vai te trair. Você é casado. Casa dá, não é responsabilidade. Porque nós esperamos são homens líderes, responsáveis, igreja frutífera. E vão te trair aqui dentro da igreja. Você vai pagar para um almoço. Não, mas eu estava dentro da igreja. Sim, Deus está a falar com Adão dentro do onde? Dentro do onde? Jardim é um lugar espiritual. Percebe? Está falando no contexto de espiritual. Então nós podemos assustar por causa da nossa falta de liderança ou falta de liderança. Então nós temos uma igreja frutífera, temos uma igreja protegida e você pode extrapolar, como eu disse, eu estou dentro dos casados. Falo muito de casamento, desculpa solteiros, né? Porque é meu meio envolvente, né? E a linguagem que muitas vezes uso é casamento. E sei que vocês estão a vir para lá, né? Então, esse Deus estava a nos chamar. Amém. E no fim, vamos fazer uma reflexão com os irmãos. Bem, como avalia a sua autoliderança no meio envolvente igreja? Amém? Como avalia a sua autoliderança? Onde a pessoa põe igreja, põe em casamento, põe em escola, põe nos negócios, no meio envolvente. Cada um de nós tem meios envolventes, né? E até vamos perceber que temos muitos meios envolventes. Igreja, serviço, negócio, casamento, tudo isso. Como é que você avalia? Como tem sido a sua proatividade de servir e tornar a igreja mais frutífera? Como eu disse, você pode substituir, eu quero que quando você estiver em casa, pode substituir este meio envolvente igreja por outros meios envolventes que você está. Como é que tem sido a sua proatividade de servir, de tornar, né, o teu meio envolvente mais frutífero? Quando digo frutífero, dá fruto, está a fluir, está a dar certo. De que forma tens protegido a tua casa, a tua família, a tua igreja, no geral? E em particular, seus membros, para não serem atacados pelo mal. Para vocês que são pais, seus filhos, né? Sua esposa, seus primos, seus colegas da igreja, de que forma? Como é que nós estamos protegidos? Então, irmãos, eu ia para o outro TPC, se o tempo se fosse nos permitir, você pode fazer outras questões, ok? Em aberto, ok? Uma das coisas que Deus me chamou a ler isso hoje, a estudar isso, é olharmos também para o nosso meio envolvente. Eu digo assim, o Adão, antes da mulher, antes de outras coisas, teve o seu jardim do Éden. O jardim do Éden é o local que Deus queria ter relação com ele. Por isso Deus falou, eu vou colocar esse jardim aqui, levou a ele e pôs ali, naquele meio. E começou a ter relação com ele. Eu quando olho para a igreja, devia ser o nosso jardim do Éden, ou não? Porque nós temos dono.
Nós temos né, hoje estava a analisar o Calicas ali, quando eu lembro, hoje ele fez uns anos bonitos, mas comecei a lembrar um pouco o Calicas. Não o conheci, mas pela história, o jardim do Carlos Pico era droga. O meio envolvente dele, onde eu também estive, o meio envolvente dos drogados é terrível. É que você acorda, vai para a zona militar, você só inala fundo. Todos nós já cheiramos mal, nós escovamos dentes, né? Não tomamos banho. Lembra com picos, seringas aqui, chegas ali, você vê seringas com sangue do outro, ok? Eu tive com as picos, fui ao hospital há um tempo atrás, disseram que tenho hepatite C. E a primeira pergunta que me fizeram: você era drogado? A doutora disse: sim. Eu não sei. Aí eu puxei um pouco a fita e disse: me lembro algumas vezes. Comecei a ouvir toda aquela imagem. Aí, naquele meio, ia trocar nos cilindros. Começou a ver aquela imagem de seringas com sangue do outro que eu punha. Era esse meio envolvente que eu estava. Então, quando eu saí dali e veio essa igreja, o meu envolvente é a igreja. Eu tenho que ter a responsabilidade de tornar ela mais frutífera, né? De aqueles outros meus amigos drogados também virem para aqui. Não é assim? Então, não posso estar aqui a apanhar ar-condicionado, ouvir uma boa mensagem de Deus. Mina já não se regue bem. Mina salando. Não pode. Então, eu cada um quis fazer. Quando ele viu que agora já estou no jardim ali. Uau! Tchau, apanhar brisa, passarinhos. Deus aqui já me deu tudo. Já quis ser com o meu filho pensando só por dar massagem. Sabe por que a pessoa ele levou curada, né? Ele queria lhe servir, é porque a mulher já veio com aquela massagem. Já nem pensou, porque você está parado. Quando você está parado, está inativo. Quando está inativo, entra pecado. Mulher, querido, queres esta massagem?